Carnaval 2020. Recorde os grandes sucessos e conheça os mais recentes lançamentos da maior festa do povo pernambucano. Entrevistas ao vivo com cantores, compositores e maestros. Transmissão simultânea pelo facebook.com/99 Universitária. Carnaval 2020, de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, na Universitária FM 99.9. Produção Miriam Leite. Apresentação Hugo Martins. O leite materno deve ser o único alimento do bebê até os 6 meses de vida. Ele é rico em água e nutrientes e por isso mata a fome e a sede da criança de uma só vez. Você que é mãe e está amamentando, não precisa complementar a dieta do bebê com chazinhos, água, leite industrializado. Com esses alimentos, seu filho pode ter diabetes, alergias e até ficar obeso. Depois dos 6 meses, papinhas de frutas e legumes serão muito bem-vindas e o leite materno deve continuar na dieta até os 2 anos de idade. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Universitária FM 99.9. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar o Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também sou professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Nós estamos na 7ª temporada do Fora da Curva e seguimos firmes na missão de apresentar contrapontos nessa narrativa maior que tem sido construída pela mídia corporativa nos últimos anos da trajetória política do país, dando voz principalmente para quem tem sido deixado de fora de importantes questões referentes a lutas sociais, economia, arte e cultura, educação, esclarecendo ao ouvinte as entrelinhas dos novos processos e reformas políticas que estão em vigência no Brasil. Para quem nos escuta pelo rádio, vale lembrar que estamos ao vivo também na internet. A nossa página do Facebook serve de canal principal de interação e você pode mandar perguntas e comentários para os convidados aqui no estúdio. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva. E se você está nos ouvindo pela Rádio Universitária FM, eu aproveito para convidar também para conferir não apenas a nossa transmissão, mas a programação da nossa rádio irmã, que é a Rádio Paulo Freire. Ela pode ser sintonizada na 820 AM. E lá é possível você conferir e conhecer outros programas que são produzidos em parceria entre a universidade e a sociedade civil. E uma grande questão que praticamente não está sendo falada na mídia tradicional é que os petroleiros estão em greve em todo o Brasil. É a 2ª maior greve dos petroleiros da história do país. E é realmente impressionante. Você pode sintonizar qualquer emissora ou buscar nos grandes portais e parece que sequer está acontecendo. Mas já são 16 dias, né? Já eu vou trazer mais alguns números para a gente entender a dimensão dessa paralisação dessa greve. Mas tem casos, inclusive, que são bem preocupantes, como no Cubatão, no interior de São Paulo. Os trabalhadores das refinarias estão sendo mantidos confinados, impedidos sequer de sair de lá, né, da refinaria Presidente Bernardes e da usina termoelétrica Eusébio Rocha. E apesar da pouca repercussão que tem tido nessa mídia corporativa tradicional, o movimento tem ganhado escala, né? Ontem, a Associação Nacional dos Trabalhadores Autônomos Associação Nacional dos Transportadores Autônomos do Brasil, que representa os caminhoneiros, já sinalizou que deve entrar também em paralisação em solidariedade aos petroleiros, já que um dos principais impactos de todo esse conflito diz respeito também ao aumento desenfreado da gasolina no Brasil nos últimos meses.
para conversar com a gente aqui sobre o assunto, o Fora da Curva convidou hoje o representante do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco, Leonardo Buarque. Leonardo, bom dia. Bom dia. Leonardo, eu queria que a gente pudesse, de forma mais clara, não entrei nos detalhes da greve, justamente para poder dar voz a vocês. Por que os petroleiros estão em greve? Bem, os petroleiros estão em greve, mais uma vez em greve, por conta da discordância nossa com a política, né, de preços da Petrobras, com a política de privatizações da Petrobras. O governo tem se esforçado bastante, é triste dizer, se esforçado bastante para destruir essa empresa, e é contra isso que a gente está lutando há tanto tempo. Em específico, dessa vez, a gente tem aí um problema muito grave, que é o descumprimento do acordo coletivo. Nosso acordo coletivo, que foi assinado agora há pouco, né, no final do ano passado, ele prevê que não haverá dispensa coletiva sem negociação. E a empresa está, nesse momento, demitindo 1.000 trabalhadores, demitindo 400 trabalhadores próprios e mais 600 terceirizados na nossa única fábrica de fertilizante em operação no país. Uhum. E aí eu falei dessa situação lá do interior de São Paulo, né? Somando com isso que você trouxe agora, né? Que do número de demissões, né? Se falou até que as demissões estão sendo feitas de maneira bem fria, né? Por motoboy, por carta. Eu queria saber como é que tem sido essa reação da greve aqui no estado. Vocês têm tido espaço para diálogo? Veja, o diálogo ele tem sido centralizado, na verdade. Então, essa tentativa de diálogo ela está centralizada na sede da Petrobras. O que a gente tem feito aqui no estado é reforçar essa greve, é deixar claro que nós, como refinaria, nós como terminal com a Vieira de Suape, que também estamos na lista de privatizações, nós somos contrários a essa decisão da empresa. A gente sabe que isso vai prejudicar não somente a nós, mas ao país, né? Ao Brasil como um todo. Uhum. E aí eu li que vocês têm feito algumas ações de forma para ajudar a conscientizar a população sobre o que está acontecendo. Eu vi que teve até uma ação pontual de venda de botijão de gás, né? Eu queria saber como é que tem sido a mobilização de vocês, o que é que vocês têm feito aqui? Nós temos na frente da refinaria Abreu e Lima uma tenda onde a gente tem mantido uma vigília com os trabalhadores em greve desde o início da greve, né, por todas as horas. Então a gente tem gente passando a noite lá. Todos esses dias a gente tem mantido a nossa mobilização e na tentativa de trazer aí a conscientização dos outros trabalhadores que ainda estão dentro da refinaria. Além disso, a gente tem buscado romper esse que você comentou no início da entrevista, o bloqueio, o chamado bloqueio da mídia, né? A gente está tentando fazer com que esse assunto tão importante seja discutido com toda a sociedade. Essa ação nossa, que foi feita de distribuição do gás de cozinha, é uma ação que está acontecendo em diversos estados do país. A gente faz o cálculo do que seria o preço justo do gás de cozinha caso a Petrobras se mantenha uma empresa estatal e adote aí para o cálculo do preço questões que são muito importantes para a população, como sendo, entendendo o gás de cozinha como sendo um produto estratégico, muito importante, principalmente para as camadas mais pobres. E nós fizemos essa distribuição com um preço de R$ 35. Então, o sindicato e seus integrantes subsidiaram aí o preço do gás de cozinha. Fizemos essa ação em Jaboatão, né, na comunidade lá de Vila Rica. Teve uma recepção muito, muito grande. E interessante é ver o quanto isso é importante. Veja, a gente reduziu um pouco o preço do gás de cozinha e a gente via ali nas pessoas, né, o sentimento de alívio de que pelo menos aquelas pessoas, as 200 pessoas que foram contempladas, né, com o gás a preço mais baixo, o alívio que elas terão, né, nesse custo durante esse mês. A gente está aqui no telefone com o professor Mário, lá da Universidade Federal de Pernambuco, né, que, entre outras coisas, leciona sobre as geopolíticas do petróleo. A gente está só esperando confirmar aqui o link com ele.
Alô, Mário, você está nos ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia. Mário, é o seguinte, o Brasil ele tem adotado, de um ano para cá, uma política de subserviência cada vez mais forte aos interesses políticos dos Estados Unidos, né, que, por sua vez, tem avançado de forma agressiva em direção aos principais produtores de petróleo do mundo. E aí eu queria saber de você, nesse processo de privatização que tomou o país recentemente, você acha que o Brasil corre o risco de perder as refinarias de petróleo que a gente tem para outros países? Primeiramente, bom dia aos da rádio. Bom, eu acredito que sim. A política que está tomando atualmente é uma política muito perigosa, né, em relação ao petróleo. Né? Tanto a venda de ativos, né, e aí inclui a refinaria, né, inclusive a refinaria Breilima, como também a gestão do preço do petróleo ao preço internacional. Então, essas duas políticas, né, do preço do combustível, atrelado. Alô? Isso é que o governo está entregando, né, os seus ativos, né, ao capital internacional. Eu não consigo analisar. O que é que acontece? Você vendendo a sua refinaria, além de causar desemprego, né, aumenta, consequentemente, o preço do combustível. Né? Então, essa política é uma política suicida e é uma política que não vai trazer valor agregado ao custo brasileiro. Mário, a gente está com um problema aqui com a tua ligação, mas depois do intervalo a gente vai tentar fazer um novo contato contigo, tá ok? Tá bom. Obrigado. Eu vou te passar um número, porque às vezes o telefone está com problema. Tá ok. Obrigado. E aí, a ligação dele estava meio confusa, né? Mas deu pra gente pegar aqui algumas coisas. A gente está nesse movimento recente de privatização, né? Se tem um grande plano de privatizar o máximo possível das coisas. E aí eu queria que vocês pudessem esclarecer melhor para os nossos ouvintes o que é que significaria para o Brasil a gente ter as nossas refinarias de petróleo 100% privatizadas, por exemplo, por uma empresa internacional, por outro país. Significaria para nós aqui, para nossa visão, para o que a gente sabe, né, e até para outras instituições que estudam esse ramo do petróleo, um verdadeiro desastre. Né? Então, a gente tem aí uma cadeia produtiva muito importante que vem desde 1953 sendo construída dentro do Brasil. Né? O pessoal fala aí bastante, já se falou bastante aí numa mentira que a Petrobras teria um monopólio no Brasil. A gente não trabalha em regime de monopólio. A gente já faz muito tempo que qualquer empresa internacional ela pode vir aqui e concorrer com a Petrobras. Mas o fato é que elas não vêm, elas não virão concorrer com a Petrobras. E a estratégia adotada foi comprar as refinarias. Então, a gente teria aí nossas refinarias sendo vendidas até para empresas estatais de fora. Então, o mito de que a gente trabalha em empresas estatais e elas são ineficientes, ele é uma grande mentira, porque a gente vê isso na Petrobras de maneira muito, muito firme, pelo lucro que a Petrobras tem apresentado, né? E essa política de vender refinarias, ela está intimamente ligada com o que a gente estava falando antes, que é a questão do preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis com custos nacionais, ele é muito menor do que esse que a gente paga hoje. Para que essas empresas possam vir, para que se tornasse um ambiente mais receptivo para essas empresas, é que desde o governo Temer, a política de preço da Petrobras mudou. E a gente está pagando hoje preços internacionais com uma estrutura chamada PPI, Preço de Paridade Internacional, que seria muito importante que a gente entendesse. Então, a gente tem aqui o petróleo que é produzido pela Petrobras, o petróleo que é refinado pela Petrobras, distribuído pela estrutura da Petrobras, e ele não precisaria estar atrelado a preços internacionais.
Hoje a gente paga um troço, né, que vamos dizer assim, inédito no mundo, o tal do PPI. O PPI, ele pega o preço do petróleo no mercado internacional, ele acresce os custos de frete para o Brasil, ele acresce os custos de internalização, que é isso? Custos com portos, taxas alfandegárias, tudo isso é acrescido ao preço do petróleo. Depois você vem e soma os custos de seguros contra acidentes, seguros contra variação cambial, ainda colocam uma margem de lucro, uma suposta margem de lucro do importador, e esse é o preço Petrobras. Lembrar que a gente tem o petróleo e toda essa cadeia feita aqui dentro do país. A gente não precisaria pagar nada disso. Mas a Petrobras voluntariamente colocou isso aí, e é bom que se diga uma coisa, quando se fala Petrobras, a gente tem que entender que a Petrobras é uma empresa subordinada ao governo. Então, não é a Petrobras em si, né? O ministro Paulo Guedes é que está fazendo, através do presidente Castelo Branco, com que esse tipo de custo seja acrescido. A partir daí, a Petrobras formula o preço do diesel. Fica tão caro que para um importador, certo? Torna-se viável trazer diesel dos Estados Unidos, trazer diesel da Europa, trazer diesel de outros lugares. Porque grandes produtores, eles vão poder mandar o diesel para cá, mandar a gasolina para a gente, e a gente acaba pagando esse preço tão alto, né? Essa disparidade tão grande. Então, a nossa luta é justamente para que a população compreenda a formação desse preço e compreenda através do que a gente pode baixar, sim, né? Respondendo aí a pergunta do programa, uma greve, ela pode baixar, sim, o preço da gasolina, pode baixar o preço do gás, porque se a gente se apropria dessa informação, se a gente consegue disseminar isso aí, e se a gente consegue fazer o governo entender que a gente não aceita isso, certo? Aí a gente vai ter, sim, redução de preço, né, desses itens que são importantíssimos, diesel, gasolina e o gás de cozinha, que a gente tem pago aí tão caro. Eu queria aproveitar para dar bom dia, bem-vindo aqui ao Diego Liberalino também, né, que é do sindicato. Bem-vindo ao programa. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Bom dia, ouvintes da Rádio Frei Caneca. E a todos também que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook. Agradecer o espaço, Bruno. Num momento importantíssimo para a gente vê a mídia tradicional tentando boicotar os motivos da greve, né? A adesão da greve, uma adesão forte, e esse espaço é importantíssimo para a gente dialogar com a sociedade e a sociedade compreender que é fundamental ela participar e aderir desse movimento juntamente com os petroleiros. E aí, só para ver se eu entendi bem, então, na verdade, hoje a gente está pagando esse preço absurdamente alto de gasolina, na verdade, como uma forma de facilitar a entrada do produto internacional no país. É incrível que isso pareça mentira. Isso é tão absurdo que realmente parece mentira. A gente confirma isso aí de diversas formas, porque é simplesmente inacreditável. O que é que está acontecendo? A Petrobras, quando ela fez com que esses preços se tornassem tão altos que os importadores eles pudessem trazer petróleo de fora, ela baixou a carga das refinarias. Então, assim, a Petrobras está ganhando muito dinheiro com isso, então, porque o preço realmente subiu. Então, a Petrobras está se apropriando desse dinheiro? Não está se apropriando. Por quê? Porque a gente reduziu a carga das refinarias, a gente hoje produz menos, veja, quase 70 anos de história para que o Brasil possa hoje ser independente em termos de petróleo, em termos de produção, em termos de refino. A gente tem a capacidade, com algum ou outro retoque na nossa cadeia, de garantir gasolina, diesel, gás de cozinha para toda a população brasileira e até exportar. Eu trabalho aqui na refinaria Abreu e Lima, a gente exporta diesel para a Europa também. Nessa troca da qualidade do diesel, nós produzimos o diesel com a melhor qualidade do mundo. Então, não existe diesel. Gente que produz aí diesel em qualquer lugar do planeta pode produzir um diesel igual ao nosso, mas não melhor. Então, a gente tem que pagar esse preço tão alto para que o ambiente de negócio seja atrativo para que a gente tenha importação. Quer dizer, estamos importando, e é importante que se diga isso, desde 2016, 70 bilhões de dólares foram gastos com importação de combustível. Então, a gente tem uma importância muito grande, a Petrobras tem uma importância muito grande nessas cadeias, em questões que são até
macroeconômicas. Veja, isso teria impacto, por exemplo, na taxa de câmbio. Esse dólar que o pessoal está aí batendo recorde, né, que o pessoal dizia que iria baixar, certo? Não vai baixar porque a gente tem a maior saída de dólares, certo, dos últimos anos acontecendo agora, e em grande parte por conta dessa política de importação. Pagamos um preço referido ao mercado internacional da gasolina. Esse dinheiro não está nem ficando aqui, ele está indo para o bolso do trabalhador de refino de petróleo dos Estados Unidos. Ele está indo para o bolso dos donos das refinarias nos Estados Unidos. Então a gente deixa de gerar emprego, a gente deixa de manter a renda aqui no país para agraciar um ambiente de negócios que propicie a venda das refinarias e a privatização de toda a Petrobras. E aí, só para... eu acho importante ficar retomando nessa questão várias vezes, né? Porque, de fato, parece um absurdo. É um absurdo. Parece não, é um absurdo, né? Quando você fala que a gente tem condição de produzir, né, e refinar petróleo para servir a todo o país, inclusive num preço final da gasolina e do gás muito abaixo. Muito abaixo. Nós temos condições, hoje. Porque se a gente desvincula os preços do mercado internacional, veja, os trabalhadores da Petrobras, eles não recebem em dólar. Quem faz manutenção na Petrobras não recebe em dólar. Quem faz a distribuição, quem vai fazer a venda, quem paga os salários dos frentistas, ninguém recebe em dólar. Porque a gente tem que ter o nosso preço, um preço que é básico na economia, que é o preço do combustível, atrelado ao dólar. Então a gente pode ter um problema ali no Oriente Médio, que é um ambiente, infelizmente, de bastante problema, uma instabilidade internacional, faz o preço do petróleo subir, certo? Além disso, a gente tem instabilidades que são próprias do petróleo, a gente tem instabilidade de câmbio. O câmbio pode subir e todas essas pressões, hoje em dia, estão incidindo diretamente no preço da gasolina. Então, a nossa proposta, certo? E essas instituições, assim, eu falo pelo nosso sindicato, pela nossa federação, pela Associação dos Engenheiros da Petrobras, muitas instituições, o Clube de Engenharia do Brasil, muitas instituições já cuidaram desse problema. E já tem, certo, esse diagnóstico muito claro. A vinculação ao preço internacional é que faz com que, certo, o nosso transporte, o nosso Uber, a nossa gasolina, o nosso gás de cozinha fique cada vez mais caro. E a tendência, certo, é piorar. Porque a gente está tendo um desmonte, o preço do dólar parece que só vai subir, o preço do petróleo, que não está num patamar muito alto, já esteve muito mais alto, ele pode voltar a subir e tudo isso vai bater direto, né? Essa dolarização do combustível vai bater direto no nosso bolso, né? Que a gente não recebemos em dólar, nosso salário fica congelado em real e o dólar subindo, todos esses custos irão subir. Eu acho... Quer fazer uma colocação? Só complementar. O Leonardo já explicou muito bem da gravidade e o risco do processo de privatização das refinarias e todo o complexo logístico que está por trás da refinaria, né? E aí é importante a gente bater nessa tecla com a população para que compreenda esse risco, né? Que às vezes acaba criando uma confusão na cabeça das pessoas. Tem gente que diz, não, com a privatização vai gerar mais emprego. Não é somente a refinaria, é um complexo industrial que está por trás de uma refinaria, né? Há pouco tempo atrás, a Petrobras, o sistema de petróleo e gás no Brasil respondia por 13% do PIB. Então não é somente a refinaria, tá o estaleiro, tá as empresas que prestam manutenção, né? Tá todo um complexo que a Petrobras, por ser nacional, ela prioriza as empresas brasileiras. E aí, abrindo mão desse parque industrial, a gente deixar não há incerteza de que, por exemplo, uma Shell da vida, uma Chevron, as grandes multinacionais do petróleo, em vez de estar contratando com a indústria nacional, vai estar contratando nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, em outros países que não seja o Brasil, né? Como, por exemplo, a indústria naval está sofrendo isso na pele agora, né? Era uma política de Estado, uma política de governo que priorizou a política de conteúdo local. Ou seja, a gente ia ter que produzir navios e plataformas nos nossos estaleiros, né? E a Petrobras, mesmo sendo uma empresa pública, mas ela já vem se comportando como privada fosse.
Ou seja, ela vai priorizar o máximo do lucro. Então, ela vai estar contratando na China, em Singapura, em outros países que possa minimizar os custos para ela. Mas e a população? E a responsabilidade social de uma empresa do porte da Petrobras em resolver o problema grave, por exemplo, do desemprego? Então, é uma empresa que tem um papel importantíssimo para o Brasil. A gente costuma dizer que a Petrobras é a única empresa do país que tem a capacidade de fazer a roda gigante da economia voltar a girar. Por quê? Porque pela sua capacidade de investimento, né, e pela sua capilaridade. Ela tem presença em quase todos os estados da federação. Então, é importantíssimo a gente manter essa empresa no controle do governo brasileiro. Né? E uma outra informação aqui, a gente queria atualizar também o quadro nacional, porque a nossa greve, como o Leonardo explicou, não é uma greve por salário. Os trabalhadores da Petrobras, por entender da importância dessa empresa, né? E tem uma... Não, a gente vai entrar nos números do quadro nacional no segundo bloco, né? Eu queria só reforçar mais uma vez para o ouvinte da gente várias dessas questões que você falou, que eu acho que são fundamentais, né, da gente entender que não é uma greve... É uma greve que ultrapassa essa própria questão trabalhista. Né? É uma greve que está sendo colocado como primeira pauta a política de preços, né, que está sendo praticada e que tem tido esse impacto... Isso. Que tem um outro impacto maior para acontecer em todo o país, né? Eu acho que é importante a gente reforçar o quanto isso tem uma outra escala, né? Porque quando você aumenta o gás de cozinha, você vai aumentar também o preço final dos serviços de comida, de quem trabalha com diversas outras atividades que dependem todo dia do básico, petróleo. Né? E aí eu queria saber de vocês... Vocês têm se articulado com outras frentes sindicais? Eu falei na abertura do programa em relação aos caminhoneiros, não sei como é que isso está acontecendo, mas como é que vocês, enquanto sindicato, têm se articulado com outros sindicatos nesse momento atual? Olha, os trabalhadores têm entendido cada vez mais que a luta, o enfrentamento é de todos os trabalhadores, seja dos trabalhadores da empresa de petróleo, seja dos profissionais da educação, da saúde, enfim... Então, diversas categorias têm aderido a essa nossa greve, como, por exemplo, lá na tenda que tem na refinaria, diversas categorias passaram por lá, como o Sindicato dos Professores, as centrais sindicais, também a CUT, a CTB, né? Profissionais da saúde, ou seja, rodoviários, metroviários, profissionais dos Correios, que também passa pelo esse mesmo desmonte que a Petrobras vem passando. Ou seja, os trabalhadores têm se articulado em diversas frentes para poder barrar esse desmonte em diversas categorias. Mas aqui vocês têm tido algum contato com outros sindicatos em relação a isso ou ainda Sim, não? O Sindicato dos Metroviários, Rodoviários, dos Correios, Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, as centrais sindicais também, a CUT, CTB, Sindicato dos Professores... Tem dentro de tudo que você estava falando aí também, eu fiquei pensando numa outra consequência dessa privatização, é que de fato a Petrobras ela tem entrada em várias frentes, né, no país, né? Não, na cultura, na educação, nos esportes. Certamente um interesse privado internacional significaria uma diminuição essa frase que você falou aí, que eu achei interessante, de fazer a roda da economia girar para além da simples venda do petróleo, né? Mas em outras áreas também. A gente tem aí consciência e prova disso, de que a Petrobras ela é um agente indutor da economia em diversas áreas, em muitas áreas. Tem um aspecto, que é esse aspecto aí do patrocínio em projetos culturais, apoio a escolas. Aqui até a própria universidade já teve prédios aí construídos aí com o dinheiro da Petrobras. Assim, não, o dinheiro da Petrobras está sendo gasto disso, não, mas é o pagamento de impostos, é o retorno que a Petrobras faz, e é um investimento que é muito importante, até em termos que não são assim tão concretos. Veja, a gente tem aqui cursos de engenharia que são muito grandes. Então, no Brasil, ele precisa dessa engenharia. E a engenharia, só para citar um exemplo, a engenharia no Brasil ela está muito abalada. Abalada com uma perda de empresas que são muito importantes. Toda essa cadeia do petróleo, se falou aqui, certo? Não é somente a Petrobras, os estaleiros, certo? A gente tem aqui, ao lado da refinaria ali, a PQS, a Petroquímica Suape, são empresas que
que já foi vendida, né? Uma empresa que era estatal e já foi privatizada. Então, a gente perde muito com isso. A gente perde na geração de emprego, certo? A gente perde até na esperança de quem está fazendo uma escola técnica, está fazendo um curso de engenharia agora. Vou fazer meu curso de engenharia, que é um curso bastante difícil, um curso que a gente tem que se esforçar muito. E aí, né? E depois, concluído o curso, eu vou fazer o quê? Né? A situação que a gente enfrenta hoje é de engenheiro dirigindo Uber. Então, além das questões concretas, veja, a gente já falou aqui sobre entrada e saída de dólares no país, a gente já falou aqui sobre preço de passagem, a gente já falou sobre o preço até dos gêneros alimentícios, né, que estão ligados aí ao preço do gás de cozinha, que é fator muito importante na sua elaboração. Mas tem coisas que esse assunto alcança que a gente tem que prestar bastante atenção para poder perceber. Veja, tem a informação de que, em média, 60% dos pacientes que entram na ala de queimados da restauração, certo? É com combustível líquido usado para cozinhar. Então é gente que, por não poder comprar o gás de cozinha, está comprando álcool no posto, leva para casa. Você não tem R$80 para dar no botijão, R$70 para dar no botijão, mas o cara consegue R$3,50 para comprar 1 litro de álcool. Leva para casa, vai fazer sua comida e os acidentes acontecem. Então a gente poderia resolver, ou pelo menos dar um duro golpe em 60% dos atendimentos da ala de queimados da restauração aqui em Pernambuco, certo? Baixando o preço do gás, tornando o gás acessível para essas pessoas. Então, esse assunto ele é muito importante e é muito importante em muitos aspectos. A gente está falando de uma empresa que é capaz de tirar o Brasil, certo, da condição de mero exportador de matéria-prima, que é o que o governo está tentando fazer. Transformar o Brasil, de novo, num exportador de petróleo bruto. Assim como nós exportamos na nossa história aí cana-de-açúcar, café, agora será o petróleo como sendo uma pauta exclusiva de exportação e está importando combustível. É um absurdo a gente importar combustível. Certo? Essa refinaria que está aqui em Pernambuco, ela tem a maior taxa de conversão de petróleo em diesel de todo o sistema Petrobras. 70% do que sai dali é óleo diesel. E óleo diesel, ele não deveria ser item de importação para a gente. Certo? Esse problema, que é um problema estrutural em diversos países do mundo, no Brasil ele já estava resolvido, que é a importação de óleo diesel. E a gente agora, com essa troca de governo, com essa troca de política, de favorecimento a uma indústria internacional, em detrimento de uma indústria que é nossa, certo? Está nos prejudicando. E nos prejudica como Petrobras, nos prejudica também no nosso dia a dia, no nosso transporte, no nosso gás. É muito mais do que uma luta de uma classe, né? Uma coisa que diz respeito à sociedade brasileira como um todo. Diz respeito à classe trabalhadora como um todo. Aos trabalhadores do petróleo, aos trabalhadores da educação, também aos trabalhadores da área da cultura, né? Vamos perder muito. Inclusive, aí, a nossa universidade perde bastante com a Petrobras saindo de Pernambuco. O projeto é retirar a Petrobras de todo o Nordeste. Né? Ele já deixou claro que não quer mais a Petrobras do Nordeste. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta aqui no Fora da Curva. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Quer ter um programa na rádio? Deixa comigo. Então se liga na chamada pública que vai selecionar propostas para compor a nossa programação. Você pode inscrever seu programa de 27 de janeiro ao dia 1º de março. Mais informações no edital que você encontra no endereço sites.ufpe.br/RPF. Anatel apresenta Dicas para o Consumidor. Você não está conseguindo resolver seu problema diretamente com a prestadora de celular, telefone, internet ou TV por assinatura?
Ou acha que seus direitos não estão sendo respeitados pela empresa? Então registre uma reclamação na Anatel pela internet, de qualquer lugar, a qualquer hora. É fácil. Tem em mãos o número de protocolo de atendimento com a prestadora. Você pode reclamar pela internet mesmo. Acesse www.anatel.gov.br/consumidor. Descreva o seu problema com detalhes e clareza. Depois disso, é a prestadora quem vai te dar uma resposta. A empresa deve fazer isso no prazo de até 5 dias úteis. Vamos repetir o endereço na internet: www.anatel.gov.br/consumidor. Quer ver outras dicas? Acesse facebook.com/anatel.oficial. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o programa Fora da Curva, aqui na Rádio Universitária. Meu nome é Bruno Nogueira. Hoje a gente está falando sobre, muito mais do que sobre a greve dos petroleiros, sobre o impacto que essa política de preço sobre o petróleo está tendo no país, né? Eu estou aqui hoje com os representantes do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba, Leonardo Buarque e Diego Liberalino. Queria aproveitar para trazer os números, né, a atual situação dos números dessa paralisação, né? A greve ela atinge 13 estados brasileiros, são 21 mil petroleiros, né, que estão em paralisação, em 121 unidades que estão em greve em todo o Brasil. São 58 plataformas, 11 refinarias, 24 terminais, 8 campos terrestres, 8 termoelétricas, 3 unidades de tratamento de gás, uma usina de biocombustível, uma fábrica de fertilizantes, aliás, a única fábrica de fertilizantes do país, né, que está ocupada desde há quase um mês, uma fábrica de lubrificantes, uma usina de processamento de xisto, 2 unidades industriais, 3 bases administrativas, né, que em Pernambuco a greve é na refinaria de Abreu e Lima e no terminal aquaviário de Suape, né? No começo do programa a gente falou que essa é a segunda maior greve da história do Brasil, né? E aí tem uma outra característica também que eu acho que é importante de trazer, de que é uma greve que surge nessa nova conjuntura política, né? Que é um pouco mais... eufemismo, bastante mais conservadora e menos aberta ao diálogo. E aí eu queria saber de vocês se construir esse processo de luta foi uma decisão fácil ou vocês ainda temem a forma como esse governo pode reagir a uma movimentação desse tamanho? Quer responder? Bruno, recentemente, no final do ano passado, a gente passou por outro processo de greve e o judiciário acabou decretando a greve ilegal antes mesmo dela iniciar. Então, não é um processo fácil, a gente não vive um momento fácil, né? Então, a federação, a FUP e o sindicato, o jurídico da FUP tomou muito cuidado para que a gente entrasse nesse processo respeitando a lei de greve, porque é um momento que a empresa descumpre dispositivo do acordo coletivo de trabalho. Né? Então, o TST reconheceu da legalidade da nossa greve, né? Então, é importante dizer isso, que a greve é uma greve legal, né? Mesmo nesse momento adverso, mas é uma greve legal. Aí colocou alguns dispositivos lá que a gente julga ser abusivo e aí o jurídico vai estar tratando. Né? Mas mesmo
processo adverso do judiciário e tal, mas é uma greve legal, do ponto de vista da legalidade. Uhum. Eu vi que amanhã vai ter um ato, né, também lá no Rio de Janeiro, exigindo que a Petrobras passe a fazer um contato direto com os funcionários que têm sido demitidos, porque as demissões têm sido feitas dessa forma bem pessoal e fria, né, como a gente falou, né, por motoboy, por entrega de carta e tudo mais. Mas trazendo a questão para cá, eu queria saber se vocês têm... quais devem ser os próximos passos? Vocês fizeram essa ação do gás de cozinha, e eu acho que isso é muito representativo dessa forma de tentar criar outras formas de lutar com um governo que talvez não dialogue tanto, né? Queria saber se vocês estão pensando em fazer outras ações do tipo, ou como é que vocês estão pensando em se articular daqui para frente. Olha, essa ação do gás de cozinha, a gente sabe da importância dela. Ela tem um custo significativo, alto. O gás é um produto hoje em dia que é realmente caro, né? A gente até tem recebido diversos chamados do tipo, quando é que farão de novo? Convites até, cada um querendo que a gente faça em uma comunidade, em outra comunidade, e a gente, na verdade, tem que fazer isso com muita responsabilidade, porque não seria o sindicato, na verdade, aquele que poderá garantir gás a preço acessível, né, para todos. Eu acho que essa ação ela está sendo pensada, a gente pode tentar repetir. Confirmo de novo, o custo é alto. A gente está se articulando com outros sindicatos, a gente tem outras greves aí acontecendo nesse momento. Então, embora a gente esteja aqui fazendo aí travando aí uma batalha muito importante, eu considero aqui uma grande vitória, o espaço aqui dentro da rádio, de romper esse bloqueio da mídia. O que a gente quer, na verdade, é comunicar com todos os trabalhadores, né, do ramo do petróleo ou não, e a gente está tentando. O nosso sindicato, em articulação com a FUP, tem recebido apoios lá na nossa tenda de diversos outros sindicatos. A gente tem participado aí de eventos em outros. A gente teve agora recentemente num evento do Sindicato dos Servidores falando da greve da Serpro, do Serpro e do Dataprev, na privatização desses dois órgãos importantíssimos aí que também estão na mira da privatização, né? A gente, até o Diego esteve lá na greve da enfermagem, então a gente tem buscado se articular. Agora, nós somos um sindicato, Bruno, que faz tempo que a gente está nessa luta, nessa briga. A gente tem feito greves aí repetidas, a gente tem insistido em chamar essa atenção há muito tempo, né? E a gente vai continuar aí nessa luta. A luta é ingrata, né? Árdua, mas a gente vai realmente insistir e estamos abertos até a sugestões, a apoios que possam surgir, né? Principalmente a partir dessa conversa, que a gente consegue aí uma visibilidade maior, né? O sindicato está aguerrido, a nossa categoria tem participado de maneira elogiável, né? Está muito feliz com essa participação e a gente tem realmente muita preocupação, que não é localizada somente para nós, né? Tem uma questão importante, eu pedindo licença a você para não perder a chance de abordar, que é a possibilidade da gente ter essa refinaria fechada assim que se privatize. Veja, a gente está discutindo aqui importação de combustível. Então, qual seria o esforço para uma empresa grande aí, chinesa ou americana, comprar a nossa refinaria, certo? E ao comprar a nossa refinaria, utilizar somente como um parque de um entreposto comercial e trazer esse diesel de fora. Então, assim, a produção da China é enorme. Ela pode simplesmente parar a nossa refinaria e ficar trazendo diesel deles, porque é o interesse deles, certo? De defender trabalho, de defender emprego na terra deles. É assim que o presidente Donald Trump se expressa. Ele diz que vai ressuscitar a indústria de carvão e óleo dos Estados Unidos como sendo indústrias exportadoras. E a gente sabe que os Estados Unidos não têm condição de competir com a Petrobras, por exemplo. Eles não têm condição de colocar diesel aqui dentro a um preço, certo, competitivo contra a Petrobras, a não ser que o governo os ajude
invente um tal de um PPI, que é o que a gente está vendo, né? Um preço de paridade internacional que favoreça essa importação. Então, a gente está correndo risco não só de ter a refinaria privatizada, não é somente isso, é de ter a refinaria fechada, certo? A refinaria fechada, a gente vai perder muitos empregos, a gente vai perder na cadeia ali, né, Suape, que já foi o sonho aí do Pernambuco tirar, ascender aí a ser um estado ainda mais importante dentro da federação, certo? A gente vai ali, talvez, ferir de morte, né, o investimento que foi feito aqui em Pernambuco, o investimento que foi feito no Porto de Suape, e a gente volta a ser somente mercado consumidor, né, para quem quer que seja que esteja comprando essa refinaria. Quer complementar? Só complementando, porque o que está sendo colocado em venda, Bruno, não é somente a refinaria, é o mercado consumidor. Né? É importante a gente compreender os números do Brasil, que a nossa capacidade de refino e o consumo interno de combustível é praticamente a mesma coisa. Então, teoricamente, não tem concorrência, não existe concorrência. Né? A partir do projeto inicial de que ampliação da refinaria Abreu Lima, da construção da Prêmio 1, da Prêmio 2, da construção do Compeg, aí sim a gente ia aumentar a capacidade de refino, que iria possibilitar ter uma possível concorrência, mas hoje essa concorrência não existe. Então, essas multinacionais que têm capacidade de refino também ociosa no mundo todo, para ela fechar a refinaria e aumentar a sua produção em qualquer lugar do mundo e trazer esse combustível para cá, é um tapa. Né? Ou então, uma outra possibilidade, algumas empresas chinesas têm interesse nas refinarias. E lá, o consumo dele é muito maior do que a produção. Então, ele poderia também manter o refino, mas ao invés de estar abastecendo o mercado nacional, está exportando esse combustível e gerar um problema de desabastecimento, também provocando aumento nos combustíveis. Né? É essa a importância, essa compreensão que a população deve ter, porque aí acaba tendo uma confusão, achando que com a privatização vai ter combustíveis mais baratos, quando na verdade pode ser o contrário. Né? Foi muito bem lembrado tudo isso que vocês falaram aqui, porque é uma prática comum de mercado, né? Você adquire o concorrente, não necessariamente como uma forma de expandir a sua atuação, mas de simplesmente encerrar a concorrência. Né? Isso é bastante comum em vários setores, mas achei interessantíssimo, na verdade, essa colocação que você falou, que também tem essa questão de que pode ser privatizado por um nome internacional para que aquilo que é produzido sirva a demanda deles lá e não necessariamente a demanda da gente aqui, né? Então, são várias questões extremamente complexas. E a Petrobras, ela tem no seu estatuto, na sua formação, a obrigação de garantir o abastecimento no mercado interno de combustíveis, de petróleo e derivados. A gente está falando aqui de uma gama muito grande de produtos, né? Lubrificantes, plásticos. Então, a gente tem matéria-prima aí para indústrias de fertilizantes, por exemplo, né? O nosso caso lá, o nosso exemplo lá da Fafem, ele é gritante. O que é que a empresa está dizendo? Que a Fafem dá prejuízo. Mas por que a Fafem dá prejuízo? Pô, a Fafem, eu já trabalhei lá no Paraná, ela fica do lado da refinaria do Paraná. Ela recebe um produto do Paraná, da refinaria da Petrobras no Paraná, e transforma esse produto em fertilizante. Então, é um fertilizante derivado de petróleo. Certo? A gente tem que comprar esse fertilizante. Se não vai comprar da Fafem, a gente vai comprar de quem? E a gente, enquanto refinaria, também tem que vender esse produto. Se a gente não vai vender para a Fafem, a gente vai vender para quem? Então, a gente cria aí um problema que já está resolvido. A Petrobras tem, na sua origem, uma filosofia que se chamou, já mudou um pouco aí, dependendo do que se fala, né? Mas, assim, do poço ao posto. Essa era a Petrobras. Certo? Já se falou também do poço ao poste, quando a Petrobras estava investindo aí em termoelétricas, certo? Então, a gente tem aí a Petrobras como empresa integrada. Essa Petrobras integrada, ela já está sendo destruída e muito rapidamente. Então, é um assunto que não até foi dito, né, de maneira
bem estranha, até pela mídia aí, a gente fez lá aquele protesto, a gente fez aquela ação do gás que foi tão bem recebida e saiu na mídia que a gente estava fazendo aquilo por conta de salário. A gente tem que dizer, não é por conta de salário, a gente não está brigando por salário. A gente está brigando pela manutenção dos nossos empregos, é verdade, mas a gente está brigando também pela manutenção, certo? De pelo menos uma possibilidade da gente ter o nosso mercado de combustíveis a um preço que seja justo com a nossa população. A gente está empobrecendo o Brasil para enriquecer importadores, e isso é que a gente não admite. Eu acho que é uma coisa que é importante da gente colocar para o ouvinte, né, de ajudar a sempre traduzir de que todo emprego tem uma função social, né? Então é uma luta pelo seu emprego, mas pela função social que esse seu emprego representa, né? E a possibilidade desse emprego, se esse emprego se mantém aqui, veja, eu fui estudante da escola técnica. Se esse emprego se mantém aqui, certo? O estudante da escola técnica, ele vai ter ainda mais um motivo, certo? Para continuar estudando, para continuar terminando o curso dele, porque ele vai pleitear esse emprego. Se esse emprego for na China, se esse emprego for nos Estados Unidos, certo? O que é que vai sobrar para a gente? A questão do agronegócio, o agronegócio brasileiro, ele não vai ter condição de absorver essa população, certo? E a gente vai ter o aumento no desemprego, o aumento de pobreza, certo? Em todas as áreas. Então, a gente está tratando aqui, não é de uma questão do sindicato, do meu emprego, do Leonardo, do Diego, nem nada não. A gente está tratando de uma questão de interesse nacional, certo? E é muito estranho, aí eu volto num ponto que a gente passou, que é a questão do bloqueio da mídia. É muito estranho, porque isso realmente, você entende jornalismo muito mais do que eu, infinitamente mais do que eu, mas isso é notícia. A gente tem que tratar isso como notícia. E existe aí, né, um bloqueio, fala-se muito pouco, e quando se fala, certo? Ainda fala enganando a população, dizendo que a gente está lutando por questões de salários. Veja, eu não quero dizer com isso que briga ou luta por questões salariais ou por questões de direitos trabalhistas, elas sejam deslegitimadas. Assim, não é porque assim, eu posso lutar por isso também, mas não é o caso agora. Certo? Eu devo lutar pelas outras questões também, mas não é o caso agora e isso precisa ser bem informado. Volta e meia a gente recebe comentários aqui dos ouvintes sobre o programa Fora da Curva, às vezes perguntam assim, mas onde é que está o outro lado na conversa e etc. E a gente precisa entender que essa narrativa, esse diálogo, ele é muito mais amplo, né? Ele é muito maior, né? E a gente sempre está tentando aqui materializar, este é o outro lado, né? Porque na mídia tradicional, de fato, a gente sempre faz as nossas pesquisas antes de começar cada programa. Nos principais jornais só tem um texto que fala da greve de vocês e é falando sobre como greve prejudica o país. Então, a gente precisa construir essas narrativas nessas dimensões, né? A gente está aqui dialogando justamente com isso. E aí eu queria entrar numa questão... não sei se polêmica, mas acho que é importante dentro dessa nossa conversa. Quando eu perguntei sobre essas outras ações, né, não era tanto no sentido de repetir a ação do gás, mas o que eu achei interessante dessa ação é porque ela traz o verdadeiro impacto para o cidadão, né? Então, isso que a gente está lutando lá tem um impacto no preço do gás que você paga aqui, né? A gente teve, na nossa recente trajetória política, uma movimentação social da população gigantesca em torno do preço da gasolina, né? Quando teve aquele aumento para 1,90 para 3,90, né? Nem lembro mais qual eram os valores. 2,69. Se assim for o protesto que eu estou lembrando, 2,69 era o preço da bomba. E hoje a gente tá nesse valor, tá chegando nos 5 reais. Já passou dos 5 reais? Já temos alguns lugares com gasolina acima de 5 reais. Já passou dos 5 reais. E parece que vem seguido dessa apatia dessa população, da não sociedade. Né? E aí eu queria saber de vocês. Perguntei se vocês têm se articulado em outras centrais sindicais. Mas como é que vocês têm percebido essa reação da sociedade, essa reação que eu falei aqui, na minha perspectiva, que parece ser um pouco mais apática, de ir para a rua e de entender essa questão que você falou, que esse aumento não vai parar, né? Vocês têm sentido falta, vocês têm se articulado, como é que essa questão está com vocês? Do povo, da rua. Olha, vê só, Bruno, uma coisa que a gente vem sentindo muito é que com a falta de espaço, né, que
a categoria tem nos veículos de comunicação, a narrativa deles vai cada vez mais ganhando força na sociedade, né? Então, um elemento central é o espaço que a gente não tem nos veículos de comunicação para explicar, esclarecer à sociedade o que de fato está ocorrendo, né? Então, inclusive, um elemento concreto que existiu no país foi que no governo de Fernando Henrique Cardoso, a refinaria lá do Rio Grande do Sul ela foi privatizada, né? A Petrobras perdeu o controle acionário para a Repsol, fez uma troca, né, de ativos. E o que aconteceu lá? A refinaria mais próxima era a refinaria do Paraná. E a Refap, ela aumentava o seu preço até no limite dos custos de transporte e tal, para elevar ao máximo o seu lucro, né? Então, esse risco das privatizações, que muitas vezes tem ganhado a narrativa de que vai baixar o preço dos combustíveis, na verdade é uma falácia, né? Porque quem comprar uma refinaria, por exemplo, da Reman, lá no Amazonas, a refinaria do Ceará, da Bahia, de Pernambuco, não vai concorrer com eles lá. Então, é preciso que a sociedade tenha esse esclarecimento, né? Mas, para isso, a gente é preciso ter espaço na mídia para poder dialogar com a sociedade e conversar com a população. Mas aí vocês têm feito também esses encontros com as comunidades, né? Que eu acho que essa coisa do gás, ele tem, na verdade, essa função, né? De chegar junto das comunidades, de conversar com as pessoas. Como é que tem sido... Como é que foi a resposta, né? Como é que tem sido a reação quando vocês fazem... Eu tive lá nessa ação do gás de cozinha e realmente a gente tem um sentimento que... primeiro, um sentimento de alegria, porque a gente consegue ter uma ação nossa que a gente sabe que dá certo, a gente consegue falar... A gente está colocando dentro da casa das pessoas, certo? O nosso recado, que é o recado de que essa situação ela tem solução, ela pode mudar. As coisas não estão do jeito que estão porque aconteceram assim, não. As coisas estão do jeito que estão porque elas seguem um projeto de privatização. É esse projeto de privatização que está trazendo essa angústia, certo? Que está aumentando a quantidade de queimados, que está diminuindo aí a venda de gás para a população mais pobre, certo? Que está ameaçando os nossos empregos, que fechou os estaleiros. Então, a gente conseguiu, com essa ação, certo? Colocar o nosso gás mais barato dentro da casa das pessoas. E isso foi muito bom, certo? O sindicato não consegue seguir com essa ação maior, cada vez nós não conseguimos. O que nós precisamos mesmo, né, é dar atenção das pessoas para que a gente possa dar esse recado. Veja, a gente está com um problema muito grave nas mãos e a gente já tem uma solução projetada, a gente já tem uma solução preparada, certo? Mas basta somente que a gente tenha os meios e que a população nos apoie para que a gente possa forçar o governo a nos ouvir. Então, durante essa greve inteira... A solução que a gente tem é acabar com essa paridade de preços. É referir o preço dos combustíveis, certo? Para os custos nacionais. É colocar a produção das refinarias em 100%. Quando eu entrei na Petrobras no ano de 2008, certo? A busca pelo 100% do tal fator de utilização era incessante. A gente já atingiu 95%, 98%. Hoje nós temos uma refinaria a mais operando, uma refinaria aqui em Pernambuco, que pode ajudar a resolver o problema de importação. A gente já teve o projeto que o Diego falou do Comperj, das refinarias Premium, certo? Nós já extraímos do solo brasileiro petróleo suficiente para garantir todo o nosso consumo, inclusive num cenário de crescimento econômico. Basta a gente completar os investimentos em refino para que a gente possa garantir não somente a produção de petróleo, mas também o refino dos derivados. Então, o projeto, ele existe, ele estava em curso, ele está acontecendo, né? Mas agora, desde 2016, a gente tem vamos dizer assim, um desafio ainda maior, porque essa tarefa, por si só, para ser realizada, ela já era muito difícil. E agora nós temos entraves que são colocados por decisões governamentais, por projetos que não favorecem a nossa população, certo? Que faz com que a gente tenha aumento de combustíveis, faz com que a gente tenha esse bloqueio na nossa tentativa de fazer com que essa ideia de que é possível a gente ter a gasolina barata de novo, certo? Ela possa aí estar, vamos dizer assim, confortável na cabeça das pessoas. E essa paridade de preço, como já foi dito,
ela não significa um retorno à economia do Brasil, mas na verdade atende o interesse de um mercado alguma. Atende aí internacional. somente aos chamados acionistas da Petrobras. É para quem a Petrobras hoje em dia está subordinada. Esquecendo o governo que o principal acionista da Petrobras é o povo brasileiro. A Petrobras é uma empresa estatal. Certo? Então, quem quer investir na Petrobras, investe sabendo que está investindo numa empresa estatal. E ela não tem que ser cega pelo mercado como as outras são. Ela tem um papel social a cumprir. Ela é fruto do investimento, né, feito com o dinheiro da nossa população. Então, se veio da nossa população, é a nossa população que a Petrobras tem que servir. E aí, Bruno, essa dolarização também dos combustíveis, que tem se mostrado um fracasso, a privatização é torná-la de forma definitiva. Porque quem compra uma refinaria, obrigatoriamente precisa de petróleo. O maior custo de uma refinaria é sua matéria-prima, o petróleo. E o petróleo vai ter que comprar a preços internacionais. Então, manter a Petrobras numa cadeia integrada, do poço ao posto, é fazer com que essas oscilações do dólar, do preço internacional do combustível, quem está comprando lá na ponta, seja gasolina, diesel ou gás de cozinha, não sinta tanto essas oscilações, porque a Petrobras pode transferir essas oscilações de um setor para outro, de uma parte da cadeia para outra. E abrir mão disso é deixar refém de forma definitiva do mercado internacional. A gente queria agradecer bastante a participação de vocês, né? Supondo que a situação não se resolva, a gente tenta voltar o assunto de novo aqui no programa Fora da Curva, né? Mas nosso tempo encerrou. Né? O programa hoje teve produção e apresentação, roteiro meu, Bruno Nogueira, né? Nas redes sociais Larissa Silva, os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Uma boa semana para todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.